Gênesis 32, 22. Deus, através do Espírito Santo, nos deu uma direção. Não foi dada por dar. Não vem de qualquer jeito. Não vem por vir. Eu espero que você da mesma maneira, mas eu creio que aquilo que Deus colocou dentro de nós vai florescer na nossa vida, em nome de Jesus. E esse mês vai ser para isso. Esse mês será o mês do florescer. Agora, não floresce só porque somos povo de Deus. Não floresce, não acontece, a gente não recebe, as coisas não são só porque a gente está dentro da igreja, ou carrega uma Bíblia, ou veste uma roupa diferente, ou tem um título diferente. E é isso que a gente vai enxergar aqui, através de um exemplo. E a Bíblia nos dá exemplo. E para que serve o exemplo? Exemplo serve para você pegar, aprender, ir lá e fazer diferente. Amém? Amém? Amém nada a ver com você está desligado. O exemplo é para você pegar, olhar, observar, aprender e fazer igual. É para isso que o exemplo é dado. Olha o que aconteceu aí. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs, passou para o outro lado, atravessou o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, o rio, o riacho. Isso foi de dia ou foi de noite? De noite. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. O que está acontecendo aqui? Jacó vinha de uma caminhada muito longa da sua trajetória. Vivido muita coisa, atravessado por muitas situações. Todo tipo de situação Jacó já tinha atravessado, já tinha passado. Jacó tinha um propósito com Deus. A história do Jacó começa quando Jacó vai até o pai dele. Na verdade, a história do Jacó começa dentro da barriga da mãe. Uma história de um camarada perseverante, confiante, persistente, obstinado, teimoso, e acreditava. A história dele tem um pulo grande quando um dia ele vai até o pai, se passando pelo irmão, e ele fala para o pai dele abençoar ele. E o pai dele abençoa. E permita lembrar a todos nós que essa passagem é maravilhosa, ela é extraordinária. Porque o pai amava mais o outro. O amor do pai, a vontade do pai, ela estava em Esaú, não em Jacó. Esaú era o irmão de Jacó. O pai tinha Esaú como seu primogênito e aquele que herdaria tudo que vinha dele. O pai desses meninos era Isaac, filho de Abraão. E Jacó vai lá e se faz passar pelo irmão, e o pai abençoa ele. O pai põe a mão, segundo a Bíblia, isso não é o pastor inventando, não. O pai põe a mão na cabeça dele e abençoa ele. Ele sai. E por causa disso ele é obrigado a fugir. Existe um preço. E ele foge, desaparece, nunca mais volta. Ou melhor, durante muitos anos ele não pode voltar. Quando o filho mais velho, o filho do amor, o filho da preferência, o filho da vontade, aquele que o Isaac queria abençoar, aquele que o Isaac queria ver acontecer, aquele que era o da vontade do Isaac, quando esse chega, a bênção já foi dada para o outro. Isaac entendeu
que não era ele, mas era Deus. E ele fala para o filho, ele fala para Esaú: eu não tenho mais nada para te dar, porque o que eu tinha, eu já dei. Hoje, as pessoas estão tão distantes de Deus, que não é suficiente a bênção. A bênção, quando ela é entregue, se ela não vier acompanhada de alguma coisa que eu toque, ou que eu veja, que eu possa palpar, que eu possa enxergar, eu preciso agora ver. Não me basta crer. Porém, a obra de Deus, ela é feita pela fé. Me perdoa falar assim. Se você não está disposto a viver a fé, está no lugar errado, ouvindo a palavra errada e se esforçando por algo que não vai acontecer na sua vida. E a fé nem sempre traz as coisas do jeito que a gente quer. Porque Deus tem o caminho dele, para que o propósito dele, e aí é importante cada um de nós sabermos do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Seja dentro da nossa casa, seja no meio da nossa família, seja onde for. E Jacó tinha entendido isso. E ele não abria mão disso. E ele ia atrás disso. Não importava o que fosse, passasse o que passasse, o tempo que fosse. Não interessa o que aconteça. Ele vai a trajetória dele, não é num dia, não é nesse momento onde ele dá as portas de receber a maior de todas as transformações, de poder regressar para a sua terra, de poder viver aquilo que Deus tinha para ele, aonde Deus tinha para ele. Mas é no quanto ele cria naquilo, estava pegado àquilo, preso àquilo. Ele um dia gostou de uma mulher. E ele se propôs a trabalhar 7 anos por ela. E no dia dele receber o prêmio, receber a esposa, o pai vem e fala para ele: todo o teu esforço foi em vão. Em outras palavras, todo o teu empenho foi em vão. E eu queria que você entendesse a mensagem das entrelinhas, porque às vezes o nosso esforço parece em vão. Às vezes as respostas parecem que não vêm, não como a gente queria. Eu pedi uma coisa e veio outra. Mas Deus tinha algo muito maior para ser feito ali. Agora Jacó podia escolher parar, desistir, se entregar, se frustrar. É isso que eu tenho, então é isso que eu vou viver. Me dá essa mulher que não é a que eu quero, eu vou carregar esse traste no resto da minha vida, vou levar comigo, vou ter que botar nas costas e levar junto comigo, porque agora é isso que eu tenho, é isso que eu vou viver qualquer coisa, ou vou continuar perseverando até que aquilo que Deus colocou dentro de mim aconteça. É aí que acontece a diferença na vida de um monte de gente. É aí que um monte de gente é frustrado na sua fé, porque não persevera. E tem que perseverar. E tem que ter entusiasmo dentro de si. E tem que ter coragem dentro de si. Tem que ter vontade dentro de si. E tem que encontrar força, sabe-se Deus da onde, para continuar e permanecer. E ele se propôs a orar mais 7 anos. Porque ele sabia o que ele queria. Não era aquilo. Então não é porque não aconteceu hoje, não é porque eu não estou vendo agora, que eu vou desistir de alcançar, porque eu sei, se ele colocou dentro do meu coração, ele vai me dar aquilo. E ele permaneceu orando mais 7 anos, recebeu aquela bênção. Agora aqui, ele está regressando para a terra. Mas a passagem, eu falei tudo isso para te centralizar de quem é que a gente está falando e o que é que está acontecendo. Ele agora está voltando para a terra, está voltando para a casa do pai, para as terras dele. Ele tinha um medo dentro dele. Como ele roubou a bênção, como ele passou na frente do irmão, ele tinha medo do irmão matar ele, do irmão não aceitá-lo. O irmão era um homem valente, era um homem de guerra, destemido. Ele tinha essa preocupação. E ele está com a família toda dele para atravessar esse tal desse Val do Jaboque aí. Ele precisa colocar todo mundo para o outro lado, ele tem que ir para aquelas terras. E ele tem um encontro dele com Deus, ele encontra Deus, ele se depara com Deus.
mais ou menos aquele tempo que a gente quer encontrar. Eu quero encontrar a solução, eu quero encontrar a saída. Eu quero encontrar aquilo que vai mudar a minha vida. Presta atenção na palavra, porque é pela falta do entendimento dela que um monte está padecendo por aí. Vive dentro de igreja e sai para viver nada. Por quê? Porque não ouviu nada, é vento. Então presta atenção, porque é isso aqui que transforma. Você só vai ter a bênção de Deus se você conseguir colocar em prática o que esse rapaz, o que esse homem colocou. Rapaz não, que já tinha mais de 70 anos aqui. O que esse homem colocou. O que ele fez. Lembra que ele era um camarada que ele não desistia, para ele não tinha tempo. Ele não olhava, ele não perdia tempo com coisas que iam desviar ele. Ele tinha os olhos dele naquilo que Deus tinha falado dentro dele, no coração dele. Então ele buscava aquilo com todas as forças. Agora aqui, ele está trabalhando, ele está lutando, ele está se esforçando, ele pega a família, passa, ele pega os bichos e passa, ele pega as mulheres e passa, ele pega os filhos e passa. É esforço, é empenho, é você ter que botar força naquilo, se desgastar para aquilo. Mas existia ali um confronto, que daqui a pouco a gente vai descobrir que era Deus ali. Era o próprio Senhor Jesus ali. E para ele receber a bênção, não foi só atravessar as dificuldades. Não foi só chegar do outro lado. Não foi só descobrir que Deus é poderoso para curar. Deus é poderoso para abrir porta. Deus é poderoso para transformar. Olha em Deus a solução para a minha vida. Meu filho, meu marido, meu parente, meu amigo, ele pode ser livre, ele pode ser transformado. Oh, a cura em Deus para o câncer. Olha, há uma porta que Deus pode abrir que nem existe. Não é suficiente só saber que essas coisas são possíveis. Quem está entendendo alguma coisa? Isso Jesus falou quando ele disse que aquele que ouve as palavras dele e não as pratica, não sai para viver, edifica sobre a areia, e quando vem a tempestade derruba tudo. Quem está entendendo alguma coisa? Compreenda. Ele está falando de convicção, ele está falando de propósito, ele está falando de coração firme naquilo que crê. E aqui está dizendo que ele levantou de noite, levantou-se naquela mesma noite, fez o que tinha que fazer, passou quem tinha que passar. E no 24 diz assim: ficando ele só, ele, era o tempo dele, era o momento dele, não dependia dos outros, o que os outros iam fazer, o que os outros estavam achando, o que os outros estavam fazendo do outro lado, não importava, era ele, porque a promessa estava dentro dele, o chamado era dele, o propósito de Deus era na vida dele, quem estava regressando era ele, o cumprimento era para a vida dele. E, consequentemente, todos aqueles iam ser abençoados por intermédio de quem? Dele. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia, horas. Teve um tempo, o dia foi passando, a noite foi correndo, a madrugada entrou, foi saindo a escuridão, foi chegando o dia até o romper do dia. E ele estava ali lutando. Ele estava perseverando, ele estava persistindo, ele estava ali sendo teimoso, vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, machucou ele, provocou dores nele, tentou fazer de algum jeito que ele desistisse, tentou de alguma maneira afastar ele, tocou ali na coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu quem? Jacó: não te deixarei ir, senão romper do dia, tempo. Entre muitas lições que você pode tirar do que a palavra possa estar falando no teu coração, diante do que você está vivendo, significa desgaste, cansaço. Às vezes a gente se sente cansado. Às vezes a gente se sente desgastado. Às vezes a gente não encontra razão para permanecer, para continuar. Mas tudo vai daquilo que está dentro do coração, o propósito que você tem, a convicção dentro do seu coração. Tem hora que já não é mais o que os olhos veem.
mas é a fé que está dentro de você, naquilo que o Deus que você diz crer pode fazer, é capaz de fazer. É a convicção da vida de alguém que se colocou para viver a vontade de Deus dentro da sua casa e vai ver a glória de Deus se manifestar lá. Não importa se a luta está sendo grande, se a perna está deslocada, se está sentindo dor, se sentiu vontade de jogar tudo para o alto, de parar, se não está vendo acontecer, o tempo está passando, o dia está chegando, nada aparentemente está acontecendo. Mas olha as palavras dele: com dor, sem dor, cansado ou muito disposto, com todas as coisas a favor ou com todas elas contra, não te deixarei ir, senão... Qual tem sido o teu coração diante de tudo que você está enfrentando? Como é que você vai sair daqui hoje? Qual tem sido o resultado da sua vida? Eu queria conseguir achar as palavras certas para falar para você que não é só da boca para fora que a gente vai alcançar a vitória, mas a gente tem que viver, e viver com muita intensidade, e se dispor demais em enfrentar tudo, ser capaz de enfrentar a dor de uma perna deslocada, se é que você está entendendo a linguagem que eu estou usando, a dor que tenta fazer a gente desistir, a dor que tenta enfraquecer a gente. Eu não sei se você já esteve correndo em algum momento ou caminhando e você torceu o teu pé. Alguém já passou por isso aí? Você continua na mesma pegada? Você continua na mesma força? Não dá, às vezes não dá. Tem caso que a pessoa tem que fazer o quê? Sentar, parar. Mas ele está dizendo, não importa o que vai acontecer, não interessa o que está acontecendo, porque ele só tinha olhos, ele só conseguia enxergar a bênção de Deus na vida dele. Agora, isso não está acontecendo só aqui. Não foi a primeira vez. Não é porque ele está desesperado, porque agora ele precisa chegar, ele não sabe se o irmão vai vir, vai matar, vai mandar homens, vai destruir todo mundo, se vai aceitar os presentes, se vai aceitar ele, se ele vai conseguir ter paz. Não é por causa disso. Isso estava dentro dele todo o tempo da sua existência. Na barriga da mãe, diz a Bíblia que ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. Ele não aceita que nada passe, oportunidade nenhuma. Ele tenta aproveitar tudo aquilo que Deus coloca diante dele. Ele vive aquilo e vai até o final. Porque só quem vive e vai até o fim consegue ver a conclusão do que Deus tem para fazer. Quem está entendendo? Só que no meio do caminho, algumas dores fazem parte da nossa caminhada. E é estranho, eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas me soa muito estranho isso, com tanta coisa. Tanta coisa que podia fazer. Podia, sei lá, voar, podia empurrar, jogar no chão, dar uma pedrada na testa, desmaiar. Ele não. Ele provoca uma dor, ou seja, ele está tentando provocar alguma coisa, de alguma maneira. Olha, você tem razões, há motivos, e eles são palpáveis. Olha, você está vendo, você está sentindo. Existe motivo para você parar. Mas depende de você, da tua vontade, não desistir. E Jacó dá o exemplo, ele não desiste. Quando você sair daqui, eu não sei com que dor você está saindo dentro do teu coração, ou que você chegou, mas Deus está falando que se a gente está ali, e encontramos aquele que é quem pode responder, cabe a nós perseverarmos nele, até que a resposta venha. O fato de saber que Deus existe não muda nada. Eu estou falando de viver a palavra, de se manter firme. Então disse, já não te chamo, 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim, aqui nasce aquele que deu origem a todas as tribos, inclusive a raiz da existência de Jesus. O Jesus, o Cristo. Aqui começa a história de um povo que é chamado povo de Deus, nação eleita. Porque um homem, um dia, não desistiu de alcançar a vitória dele, a bênção dele. É muito bonito e de repente até poético ouvir. É duro de ser vivido lá fora, mas é a única maneira da gente receber. Eu não sei como você está ouvindo e recebendo essa palavra, mas a partir desse dia o nome desse homem mudou. Tornou, pois, Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. O que ele estava procurando? O que ele estava pedindo?
Qual a razão dele permanecer? Qual a razão dele suportar a dor e não ir embora? A bênção. Ele teve que fazer tudo o que precisava, lutar por tudo aquilo, passar toda a família, atravessar o val, tal do Val do Jaboque, passar o ribeiro para o outro lado, ficar a noite inteira, perseverança, persistência e não desistir. Agora por quê? O que fez ele passar por tudo isso? Fica de pé no seu lugar, por favor.